quinta-feira nós faremos uma revisão do conteúdo do semestre e semana que vem vocês estão liberados aí para que possam estudar para a nossa prova. Então, hoje nós vamos concluir nosso estudo, nós vamos ver aí dos artigos 300 ao 311. Bom dia, Marcos. Quinta-feira a gente faz uma revisão, né, do conteúdo aí da matéria da prova, que são crimes contra a incolumidade pública. Lembrando que crimes contra a incolumidade pública eu vou cobrar só os que nós vimos em sala. Crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública. Semana que vem nós não teremos aula, vocês estarão liberados para estudar, nós já vimos todo o conteúdo, e quinta-feira já faremos a revisão, e no dia 8 temos a prova, tá bom? Dia 8 temos a prova, primeira chamada, dia 10 a segunda chamada, e eu vou fazer de tudo para que até o final da semana do dia 8, portanto, até o dia 11, eu já lance as notas, certo? Para que vocês já tenham aí a tranquilidade das notas lançadas e possam aproveitar as mais do que merecidas férias. Então, queridos, a aula de hoje tem uma dinâmica muito diferente das aulas anteriores, porque nós vamos ver muitos crimes, mas são crimes muito mais simples, quase que autoexplicativos, na verdade, então não tem muita complexidade em relação a isso. Repito, são crimes curtinhos, Laricinha e Ícaro, são crimes curtinhos, e a gente vai entender de uma forma muito rápida. Primeiro deles, crime aí do artigo 300, reconhecer como verdadeira no exercício da função pública, firma ou letra que não o seja. Isso aqui efetivamente é um crime próprio, é um crime praticado, Ícaro, pelo notário, pelo tabelião, ou seja, a atividade do cartório, a atividade do notário é uma atividade delegada do poder público. Então, ele recebe aquilo ali através de uma delegação do poder público, mediante concurso público, e ele é fiscalizado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado. E aí eu preciso ter uma confiabilidade, porque perceba, no momento em que ele declara que aquela firma é daquela pessoa, no momento em que ele reconhece aquele documento, aquilo ali tem uma confiabilidade, tem uma fidúcia, tem uma fé pública. Eu passo a acreditar que quando eu vejo aquele carimbo, aquela assinatura dizendo este documento é verdadeiro, essa assinatura é dessa pessoa, e isso tem um efeito muito forte, um efeito de validação daqueles atos, Marcos, muito forte. Então a gente vai ter aqui efetivamente um crime quando o tabelião, o notário, aquele do cartório, acaba por contrariar aí o seu dever de ofício e declara aquilo ali como se verdadeiro fosse. Porque veja todos os desdobramentos que isso pode ter dentro de um processo, dentro de uma vida, da vida privada, das relações comerciais, as relações interpessoais. Imagina só, Ícaro, eu ter ali um documento
em que diz que aquela assinatura é da Margarida, quando na verdade não é. Imagina o potencial de dano que isso pode causar às relações interpessoais, às relações mercantis, às relações civis como um todo, né? Repito, a dinâmica da aula de hoje é diferente porque são crimes mais curtinhos e mais autoexplicativos. O 301, né, ele vai falar em atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Ora, é muito comum que eu, no exercício de uma função pública, possa atestar determinadas situações que acabam tendo um impacto, acabam tendo uma consequência muito grande. Então, imagina só, Giovana, a Larissa, só para fazer uma explicação prévia, é muito comum alguns concursos públicos, sobretudo, obviamente, da área jurídica, que exigem um período mínimo para o candidato de prática forense. Ou seja, ele tem que ter um período mínimo de prática para que ele possa, de fato, habilitar-se como candidato daquele determinado concurso. Então, ele precisa ter esse período mínimo de alguns anos. Alguns concursos exigem 2 anos, alguns concursos exigem 3 anos. Como é que eu provo essa prática forense? Bem, se eu ocupo um cargo privativo de bacharel em direito, por exemplo, o cargo que eu ocupo no tribunal, que é um cargo privativo de bacharel, é um exemplo disso. Se eu, por exemplo, o magistério superior em direito também é considerado prática. E também há uma outra fórmula. Se eu atuar, Ícaro, em 5 processos durante aquele ano como advogado, aqueles 5 processos durante o ano me dão aí 1 ano de prática. Eu tenho 1 ano de prática por conta disso. Então, é muito comum, Larissa, eu ir a uma secretaria de uma determinada vara e pedir uma certidão. Chego para o diretor de secretaria e digo, olha, certifique aí que a doutora Larissa atuou no ano de 2020 em 5 processos. Aí o cara te dá uma certidão, dizendo que a doutora Larissa, o AB número tal, atuou durante o ano de 2020 em 5 processos, quais sejam o número tal, 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 tal. Aquela certidão, você pega uma de 2020, pega uma de 2019, pega uma de 2018. Cada certidão dessa vai te dar, no eventual concurso público, 1 ano de prática forense. Então, a forma de provar a prática, repito, pode ser por ocupar alguns cargos específicos, pelo exercício do magistério superior em direito e também por essa possibilidade. Agora imagina que a Larissa não tenha os 5 processos, ela naquela vara não atuou em nenhum processo. Só que eu, que sou amigo dela, e sou o diretor de secretaria daquela determinada vara, para quebrar o galho dela, dou a certidão, certifico que ela efetivamente atuou dessa forma. Veja, eu estou atestando falsamente algo, porque na verdade ela não atuou naqueles processos, e para quê? Para que ela tenha, com base naquela certidão, naquela declaração, naquele atestado, a possibilidade de acesso a um determinado tipo de cargo público ou isenção de cargo público e etc. Então, a gente vai ter aqui a mesma coisa, por exemplo, imagina que ela vai fazer um concurso e eu atesto que ela é servidora do município, para ela poder ter isenção no pagamento da taxa daquele concurso. Isso é o 301. Então, veja que ele é muito específico. É quando o servidor público vai, de alguma forma, ter aí a declaração de algo que não é verdade, visando facilitar aí a vida do outro nesse sentido. O artigo 302, convenhamos, ele é extremamente comum. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso.
Então, aqui é o atestado médico falso. Então, também é um crime próprio. Aqui, Gabriele, eu exijo a condição de médico, portanto, eu tenho um crime, ou um exemplo de crime próprio, tem que haver aqui, efetivamente, essa atuação, em que o médico sabe que aquele atestado que ele está dando é falso, não é verdadeiro, né? E Rafael, é falso, não é verdadeiro, por quê? Não interessa. Por exemplo, eu estou dando um atestado dizendo que a pessoa está doente, ela não está. Ou estou atestando que ela tem uma doença menos grave do que ela tem. Ou estou atestando, é muito comum em algumas situações em que eu preciso de um atestado médico dizendo que eu não tenho nenhuma enfermidade mental. Ele atesta sabendo que eu tenho uma enfermidade. Então, aqui eu tenho um crime praticado exclusivamente por médico. Somente ele vai praticar esse crime. Aquele que usou, né, aquele que de alguma maneira usa o atestado, ele vai usar uma outra tipificação que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui é um crime próprio do médico. E veja aí o parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Então, se o atestado, né, se o médico me dá aquele atestado, Margarida, a título gratuito, mesmo sem receber nada, ele está dando ali por amizade, por uma cordialidade, por qualquer coisa do gênero, o crime já existe. Repito, aqui eu estou protegendo, efetivamente, essa confiabilidade que eu tenho que dar, essa confiabilidade que eu tenho que gerar para o uso desse determinado atestado. Então, eu vou ter aqui, dentro desse contexto, a possibilidade efetiva de gerar essa determinada situação em que a gente vai ter uma proteção ao exercício concreto dessa determinada atuação médica. Para quê? Para que eu gere confiabilidade nos atestados médicos. Então, mesmo que eu faça aquilo a título gratuito, o crime vai existir. O que acontece aí no parágrafo único é que eu vou aplicar a multa, ou seja, eu estou agregando uma outra pena, caso exista efetivamente a possibilidade do pagamento de valores. Pessoal, eu não tenho um receio de dizer que o artigo próximo, o artigo 303, vai efetivamente ser o artigo, o crime, Ícaro, mais sem futuro, mais besta do Código Penal. Eu não consigo imaginar, Laricinha, um crime mais sem futuro, mais sem noção, mais sem tudo, né, do que o 303. Estou aqui declarando, inclusive está sendo gravado, que não tem a menor possibilidade de eu cobrar esse artigo na prova. Eu vou falar só para não dizer que não falei, mas veja o que é o 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução e a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena, detenção de 1 a 3 anos, parágrafo único, na mesma pena incorre quem, para fim de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Convenhamos, né? Convenhamos, nós, hoje, em tempos de redes sociais, outras coisas tantas, quem não faz uma coleção de selos? Né? Uma coisa super popular, né? Você vê, nas redes sociais só se fala disso, né? Você sai para o comércio, são lojas e lojas especializadas em selos, né? Um dia desse, Marcos, fui ao Rio Mar, as pessoas me paravam no meio do Rio Mar, você quer trocar selo, você coleciona selo, uma coisa louca, né? É impressionante, há convenções, né? Eles acabaram até com aquele Sana que faziam no Rio Mar, no centro de eventos, porque não tinha ninguém, agora vai ser um evento sobre selos. Convenhamos, né? Isso aqui já teve muita relevância, mas eu tenho absoluta certeza, sem medo de errar,
que nenhum de vocês aqui, nenhum, Beatriz, Bianca, Giovana, Júlia, né, nenhum, Matheus, nunca vocês mandaram uma carta. Eu tenho certeza absoluta que vocês nunca escreveram uma carta, foram ao correio, né, e efetivamente então, foram ao correio e fizeram isso. Então, o selo é uma coisa que, além de ter um uso comercial muito menor do que tinha algumas décadas atrás, a coleção já tem isso, né? É uma experiência nostálgica que vocês nunca vão ter, mas é legal, Marcos. Vocês mandavam uma carta, 15 dias depois recebia a resposta. Quando recebia, você já não sabia mais nem o que tinha escrito na sua carta, né? Era uma loucura. Né? E você imaginar, existia também uma coisa que era cartão de Natal. O pessoal mandava cartão, uma coisa super, hoje todo mundo faz isso. Então, não tem mais nenhum sentido esse artigo, está no Código Penal, não tem mais nenhuma relevância penal. Ele só está aí porque eu acho que ele é tão insignificante que o legislador nem percebeu que ele está aí. E aí, só para dizer que não falei, e vocês não ficarem falando de mim, reclamando, criticando, fazendo ouvidoria, o que significa isso? Eu estou falsificando selos que têm algum tipo de importância comercial, e o que é isso que ele fala aí de peça filatélica? Peça filatélica é um negócio mais legal do que um selo. O selo já é uma coisa super empolgante, mas a peça filatélica é mais ainda. Né? Ítalo, o que é isso? Imagina que aquele selo foi utilizado para mandar uma carta, mandar um cartão. Então, ele de fato foi utilizado, passou lá pelos correios, recebeu os carimbos, a pessoa recebeu a carta. Então, aquele envelope com o selo devidamente utilizado, que passou pelo sistema postal, isso é uma peça filatélica. Então, os que colecionam gostam de colocar o selo novo, né, intacto, e colocar lá um envelope, um cartão, onde aquele selo foi utilizado. O que é isso? Falta do que fazer. Né? Então, a gente vai ter realmente esse crime. Agora, veja, esse crime é tão importante que o próprio Código Penal, isso aqui é a redação original do Código em 1940, veja que quando ele define o crime de uso de documento falso, que é o próximo, o que ele diz aí? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297, que foi o que nós vimos na semana passada, na aula passada, né? E 302, a 302. Então, veja, o crime de uso de documento falso só inclui, Margarida, do 297, 298, 299, que nós conversamos na quinta-feira passada, e os que nós vimos até hoje, até o uso do atestado. Ele excluiu o uso do selo. Né? Por quê? Porque é sem futuro, não tem muita repercussão criminal. Então, veja, nos crimes que nós vimos agora há pouco, comete o crime aquele que falsifica. O tabelião que falsifica aquela assinatura, aquele reconhecimento de assinatura, o servidor público que declara algo que não é verdadeiro, o médico que atesta de forma indevida. No 304, haverá o crime daquele que usar o documento. Então, lembra do exemplo que eu usei com a Larissa? Eu, como diretor de secretaria, eu atestei efetivamente que aquela determinada, que a Larissa, como advogada, atuou naqueles processos. Eu entreguei para ela aquela determinada declaração, aquela determinada certidão. Eu já cometi o crime. Eu estou lá no 301. No momento que a Larissa exiba isso no concurso público ou numa seleção de emprego ou o que quer que seja, ela comete o crime. Então, o crime do 304 é o crime daquele que está utilizando, está fazendo uso daquele determinado documento falso. E veja que a pena é uma pena bem interessante. Olha aí, pena acominada à falsificação ou alteração. Portanto, se houve um crime de falsidade ideológica e eu estou usando aquele documento ideologicamente falso, eu vou responder pela mesma pena do 299. Se eu estou usando um atestado médico falso, Ícaro, eu vou responder pela pena
do 302. Então, a gente tem aqui uma pena flexível. A pena do 304 dependerá da falsidade de origem. Se eu estou usando um documento público que foi falsificado, é a pena do 297. Se for um documento particular, é a pena do 298. Agora, uma questão interessante sobre o 304 é porque, veja, aqui eu estou ensinando para vocês o seguinte: um terceiro falsifica, aquele terceiro responde pelo crime de falsidade e eu respondo pelo uso. Agora, uma questão interessante é nós sabermos se houver efetivamente a situação do agente que ele falsifica e ele usa. Porque o crime do 304, a princípio, outro falsificou, eu adquiri aquilo, ou a título gratuito, ou eu comprei, Larissa, e eu estou usando. Agora, imaginemos que eu falsifico o documento e eu mesmo uso. O STJ tem um entendimento muito tranquilo em relação a isso. Ele vai dizer o seguinte: se eu falsifiquei aquele documento, eu o elaborei para utilizar, Margarida, uma única vez, ou seja, o meu objetivo ao falsificar isso aqui era usar uma única vez. Por exemplo, eu quero um aumento do crédito que eu tenho no meu banco. Eu quero aumentar o crédito para que eu possa fazer um financiamento de maior valor. Aí eu falsifico o meu contra-cheque, dizendo que eu ganho mais do que de fato ganho, para chegar no banco e ter um crédito aumentado. Veja, eu estou falsificando aquele documento para utilizar uma única vez e, com isso, encerrar o uso. Neste caso, o que diz o STJ? Quando resta clara a ideia de que houve a falsificação e essa falsificação é destinada efetivamente a uma única utilização, nesse caso, ele responderá apenas pelo crime de uso. Então, se eu tenho elementos de prova que me dão a tranquilidade de saber que houve a falsidade, mas aquela falsidade é destinada a um único uso, eu responderei apenas pelo uso. Aplica-se o princípio da construção, o uso absorve a falsidade. Agora, se pelos elementos de prova que eu tenho, eu perceber, Reinaldo, que eu tenho ali, uma falsidade, mas que eu quero utilizar aquele documento várias vezes, imagina um cara que falsifica a carteira de habilitação. Ele não vai usar uma única vez, ele vai usar quantas vezes ele for parado em blitz, em fiscalizações. Então, nesse caso, aí é diferente, ele responderá por concurso à falsidade e quantos usos ele efetivamente fizer. Então, aqui a lógica qual é? Se eu tiver elementos de prova, elementos de convicção que me façam efetivamente crer, acreditar que aquela falsidade teve como destino um único uso, eu respondo só pelo uso. Mas aquela falsidade foi feita para vários usos, eu vou responder pela falsidade em concurso material, quantas vezes eu utilizar aquele determinado documento. Aí realmente só os elementos de prova do processo, dos autos, para eu ter a possibilidade de reconhecer uma situação ou a outra. Então, o crime de uso pode ser completamente desconectado da falsidade, um agente falsifica e o outro apenas usa, mas quando eu estiver falando do mesmo agente, aí eu vou ter que fazer esse raciocínio. Se os elementos de prova fazem com que eu possa ter a certeza de que o objetivo de falsificação era uma única utilização, eu vou responder só pelo uso. Mas eu tinha um uso plural, frequente, recorrente, quantas vezes eu usar, eu pratico o crime em concurso com a falsidade. Ficou claro isso? O 305 também é muito simples. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio alheio ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não poderia dispor. É um determinado documento, imagina, por exemplo, que eu destrua uma escritura, né, para prejudicar efetivamente o direito de outrem. Eu estou aí no 305.
306, falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso, fiscalização alfandegária ou usar marca ou sinal dessa natureza. Aqui é um crime muito específico, eu estou só mencionando, para não dizer que não falei, mas existem alguns tipos de metais e alguns produtos que são marcados pelo poder público, através de selos, de carimbos, ele está falsificando essa marca. O crime mais importante é o 307. Falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou causar dano a outrem. Aqui eu não estou exibindo documento. Não interpretem o falsa identidade como usar cédula de identidade falsa. Não é isso. Aqui eu estou atribuindo a mim uma determinada qualidade, um determinado atributo que não é um atributo verdadeiro. Eu estou me dizendo que eu sou policial quando eu não sou, para ter acesso a determinado local. Eu estou dizendo que eu sou oficial de justiça para ter acesso, por exemplo, a um determinado local, ou ter acesso à passagem de ônibus gratuita. Ou seja, eu estou atribuindo a mim uma qualidade, uma identidade, um atributo de personalidade que não é verdadeiro. Ou seja, eu estou me passando por alguém que eu não sou. Estou me passando por alguém que, na verdade, eu não posso ser. Então, o que a gente tem aí no 307 é isso. Eu não estou exibindo um documento. Eu não estou mostrando um documento. Eu estou, na verdade, fazendo com que eu tenha ali a atribuição a mim de uma qualidade, de um atributo, de um aspecto da minha identidade que não é verdadeiro. Ou seja, eu me passo por uma pessoa que eu não sou, eu me passo por uma profissão que eu não tenho, eu me passo por um cargo que eu não ocupo. Né? Aqui, veja, em proveito próprio, eu estou tendo algum tipo de vantagem ou para causar um dano a terceiro. Por exemplo, no momento em que eu me passo por advogado, por policial, para entrar numa festa, eu estou causando um dano a terceiro porque aquele terceiro não está recebendo o ingresso que ele deveria. É um exemplo aqui de falsa identidade. 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento desta natureza. Ou seja, aqui eu não estou usando, Margarida, um documento falso. Esse documento que eu estou usando é verdadeiro, só é de uma outra pessoa. Por exemplo, eu tive duas alunas que são gêmeas e são absolutamente idênticas. E uma delas, no dia da eleição, estava doente, não podia ir votar. Foi que fez a outra, pegou o título de eleitor da irmã, a identidade da irmã, e foi votar no lugar dela. É o crime do 308, ou seja, ela não está usando um documento falso, ela está usando um documento de outra pessoa, né? Está usando um documento sobre outra condição. 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu, né? Um crime próprio de estrangeiro. Também nessa mesma linha, o 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de título, ação ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. Deixa eu explicar isso aqui. Existem determinadas situações em que eu proíbo, por lei, que o estrangeiro tenha propriedade ali. Por exemplo, em determinadas regiões de fronteira, da zona de fronteira, por ser uma área de segurança nacional, a lei proíbe que o estrangeiro tenha a propriedade daquele determinado bem, daquele determinado imóvel, por exemplo. Então, o crime aqui é quando eu, brasileiro, né, digo que aquele determinado imóvel é meu, quando na verdade é de um estrangeiro, é uma espécie de laranja. Então, há determinadas situações, repito, que por uma série de fatores, a segurança nacional é um deles, eu
acabo por proibir que um estrangeiro tenha a propriedade em relação àquele determinado imóvel, naquela localidade, naquele determinado tipo de local. E aqui o crime vai existir quando eu tiver, dentro dessa conduta, o laranja atuando, dizendo, olha, esse imóvel é meu, quando na verdade não é. Os dois últimos artigos que nós vamos estudar agora são os dois últimos artigos do semestre. Exatamente, Jorge. Essa é a grande diferença. Tá? É exatamente o objetivo que eu tenho em relação àquilo. Tá? Porque lá, de fato, eu estou, veja, na usurpação de função pública que nós vimos, Jorge, ele está exercendo a atividade, ele não está fingindo que é servidor apenas, ele está, de fato, realizando aquela atividade. É por isso que eu tenho um crime contra a administração lá. Aqui não, eu estou criando só um fato, né, uma ideia, uma ilusão de que eu tenho determinada identidade, quando na verdade eu não tenho. Queridos, os dois últimos artigos que nós vamos ver, e com isso a gente conclui a matéria do semestre, finalmente, né, esse longínquo 24 de novembro, são crimes realmente muito importantes. O primeiro deles que eu quero ver com vocês é um crime muito comum. Eu não sei dizer para vocês quantos processos eu já atuei, sobretudo no tribunal, com esse crime. É o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os veículos automotores, aqui a gente vai falar em automóveis, motos, ônibus, caminhões. Tem uma série de identificações, né? Eles têm uma série de identificações com o número da placa, o número do chassi. Vocês já repararam que, por exemplo, nos carros, nos vidros, ele tem um númerozinho, aquilo ali é o número do chassi do carro, que também está no motor, está lá no chassi, literalmente, está na porta. Então, o que acontece? Quando alguém furta um carro, rouba, faz uma receptação de um veículo, ele vai alterar essas marcas para dificultar a identificação daquele determinado veículo, para poder passar numa blitz, para poder passar numa determinada fiscalização do poder público. Este crime é o crime daquele que adulterar esse sinal. Então, eu troco a placa do veículo, Larissa, eu altero ali, Giovana, o chassi que está marcado, eu corto aquela plaquinha e coloco uma outra, ou é muito comum eles usarem um metal para gravar sobre aquele número lá, 0863, aí eu pego esse 6 e transformo no 8, né? Fazendo uma adulteração física. Então, o crime aqui do 311 é daquele que adultera, que falsifica esse determinado tipo de sinal que marca, que identifica um veículo. É por isso que esse crime é muito comum, ele está associado, por exemplo, vocês vão ver muitos processos na vida prática de vocês, em que eu tenho um concurso entre o 311 e a receptação. Ou seja, eu pratico o crime de receptação e eu adultero. Ou o roubo e o 311. Esses concursos são muito comuns. Eu tenho aí, por exemplo, se eu tiver muito comum aquelas oficinas de desmanche, né, em que eu compro carros que sejam fruto de furto, de roubo, etc., e eu acabo praticando a receptação e, usualmente, esse 311. E o último artigo do semestre, para a alegria de vocês que estão se livrando de mim e para a minha tristeza, que não terei mais vocês em penal 3, espero que a gente se encontre em processo penal 1 e processo penal 2, até porque eu tenho conta para pagar e eu preciso de vocês como alunos, é o 311. O 311 foi inserido depois, Elzio, ele não é da redação original do Código Penal, mas eu tenho certeza, Marlon, que você já viu algum tipo de notícia em relação a isso. Sabe aquelas fraudes de vestibular? O cara que uma quadrilha do Enem, que o cara se passa por alguém, ou alguém vai, faz o Enem, sai, resolve a prova e manda por ponto eletrônico para alguém que esteja lá dentro, ou alguém que se passa por outra pessoa, para aquela pessoa, eu contrato, por exemplo, eu quero entrar no curso de medicina, aí eu contrato alguém que já é estudante de medicina
para, em meu nome, fazer aquele vestibular, ou o próprio Enem, ou um concurso público. É esse crime que o 311-A quer atingir. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos e processo seletivo para ingresso no ensino superior. Então, aqui, o que eu vou ter? A utilização indevida, né, para comprometer o sigilo, comprometer a credibilidade. Esse crime não existia. Vejam que ele foi inserido aí em 2011. Então, havia uma dificuldade muito grande do aplicador da norma, da polícia, do Ministério Público, de, nesses casos, tipificar essa conduta. Então, João, era comum, por exemplo, e era uma forçação de barra, você tipificar essa conduta como estelionato. Ele diz, não, você está enganando, e ali tinha um objetivo patrimonial, que era receber um salário, mas aí quando você via para o vestibular, era difícil você caracterizar, porque o cara ia pagar, muitas vezes, aquele curso, ele não ia receber uma vantagem financeira, então havia uma dificuldade muito grande de tipificação dessa conduta. Por força disso, o legislador vem e tipifica de forma muito específica esse determinado tipo de ação para a realização dessa circunstância própria que é esse artigo. Então, aqui, atuará nesse artigo, responderá por esse artigo, todos aqueles que, de alguma maneira, contribuem para quebrar esse sigilo, para comprometer a credibilidade. O cara que desvia, por exemplo, as questões do Enem, o cara que antecipa o tema da redação, né? Aquele que, repito, faz a prova antes, sai e vai mandar as respostas por alguém que ainda está fazendo a prova, tudo isso entra aí no artigo 311, sem prejuízo, Ícaro, de ter um concurso com outros crimes. Eu posso ter, por exemplo, o 311 em concurso com a associação criminosa que nós vimos, ou organização criminosa. É possível concurso aqui com outros crimes que não esses. E com isso eu tenho a feliz notícia de que nós acabamos a matéria do semestre, né? Toda a matéria vista sem nenhum problema. E aí eu não podia encerrar sem, mais uma vez, eu já fiz isso mais de uma vez, mas nunca é demais, agradecê-los, agradecer a dedicação de vocês, a paciência de vocês. Eu tenho consciência de que foi um semestre duro, né, de muita dedicação, de aulas remotas. A nossa turma foi planejada lá em julho para ela ser presencial, não rolou, né, não deu, né, infelizmente. A ideia era que a gente se encontrasse, não vamos nos encontrar, pelo menos por enquanto, mas isso, creio eu, não nos atrapalhou muito. Eu queria ter feito isso com todas as minhas turmas e com muita sinceridade, que é agradecer a vocês. Eu tenho consciência, para a gente é muito duro, muito complicado dar aula assim, sem a gente se encontrar, sem um convívio diário, e para vocês mais ainda, ou seja, prestar atenção, pôr atenção, né, em tantas aulas, em tantas matérias diferentes, através de meios remotos, eu tenho ciência e consciência de que isso é muito difícil. Então, fica a minha gratidão. Vocês foram, de longe, nesse semestre, a minha turma mais assídua, né? Então, para mim, é uma alegria muito grande. Peço desculpas por uma ou outra limitação, mas tenho certeza que, no geral, o saldo é muito positivo. Avançamos, estamos concluindo mais um semestre, né? Apesar de toda essa loucura. Vamos aí ver o que acontece no próximo semestre. Ninguém sabe ao certo como é que as coisas vão caminhar, mas eu não podia deixar de agradecê-los muito carinhosamente pela dedicação, tá bom? Quinta-feira a gente vai fazer uma revisão, e semana que vem vocês estão livres, mas é para usar a hora da aula para estudar, né? Estou liberando, porque, primeiro que vocês merecem, quer dizer, não vejo sentido, a gente viu toda a matéria, vamos fazer uma revisão na quinta-feira, acho que vocês podem usar esse horário com mais dedicação para se preparar para a prova. A provinha está simples, naquela mesma estrutura que nós já fizemos a primeira e a segunda, vai estar lá no AVA, naquele mesmo local, AV3, vai estar disponível naquele período lá de 7 às 10 da manhã, igualzinho à primeira prova, à segunda prova, sem nenhum tipo de alteração, né? O time que está ganhando, a gente não muda.
Bianca, muito obrigado, Georgia também. Assim, eu acredito que eu vou manter os mesmos horários no semestre que vem, então eu tenho uma turma de processo penal 1 no horário EF, da terça e da quinta, e tem uma turma de processo penal 2, essa turma eu já tenho há muito tempo, no AB da noite. Né? Vou guardar assim, Rotinha, pode deixar que tá reservada, né, sua vaga para lá. A gente já sabe, queridos, isso eu já posso dizer, porque já nos foi informado oficialmente, Rei, que a gente vai começar o semestre que vem ainda remoto, né? A gente começa o semestre que vem ainda em aulas remotas, e aí com a ideia de que a gente vá avançando no correr do semestre, se as coisas permitirem. Né? Existe uma forte expectativa de que no ano que vem, se Deus quiser, chegue aí a vacina. Eu acredito que a gente só consiga voltar a algo próximo da normalidade, talvez, no segundo semestre. Eu acho que o primeiro semestre ainda vai ser essa coisa, a gente começar remoto, talvez aí no curso avançar para uma outra aula presencial, tá bom? Mas isso tem um lado positivo que acaba facilitando um pouco vocês também de fazerem aulas em outros horários, às vezes fazendo na turma da noite e etc. Então, queridos, fica meu agradecimento. Eu já não vou fazer chamada, vocês sabem disso. Na quinta-feira a gente se encontra aí para as dúvidas. Semana que vem vocês estão liberados e dia 8 a prova. Prometo a vocês que assim que vocês fizerem a prova, até o dia 11, as notas já estão lançadas e aí, CEF início semestre, vamos para as férias finalmente. Tá bom? Um beijo gigante a todos vocês. Muito, muito obrigado, Laricinha, Icaro. É sempre, mesmo que remotamente, é muito bom conhecê-los. E a gente se encontra na quinta-feira. Tá bom? Beijão.